capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse, gente? Então fala com mais autoridade. O Senhor. Isso. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho o posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. E eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei o meu exército e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim eles fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando eles falaram com Faraó. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos a sua palavra, nós respeitamos a sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Espírito Santo, traz sobre nós revelação, entendimento e compreensão. Usa a minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento a transmitir a sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem e o título é Vencendo os Obstáculos para Viver a Realização de um Sonho. Vivendo os obstáculos para viver a realização de um sonho. Normalmente, um sonho que nós temos vem de uma palavra liberada de Deus para o nosso coração. Você que é líder, pastor de uma igreja, homem de Deus, mulher de Deus, você tem um sonho. Normalmente os sonhos, eles surgem de uma palavra de Deus lançada para o nosso coração. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é Deus lançando uma palavra no coração de Moisés e de Arão, de que eles iriam experimentar a realização de um grande sonho, de estar fora da escravidão do Egito e estar em uma terra que mana leite e mel. Deus planta um sonho no coração de Moisés, de que eles iriam estar livres de Faraó e da escravidão do Egito. Se nós observarmos a vida de outros homens de Deus, como Abraão, por exemplo, Deus planta um sonho no coração de Abraão quando fala: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser pai de muitas nações. Olha aqui as estrelas dos céus, olha as areias do mar, assim vai ser a sua descendência. Deus planta um sonho no coração de Abraão quando fala com Abraão. Deus planta um sonho no coração de José, quando José começa a visualizar dormindo, que ele via a lua e as estrelas se dobrando diante dele, o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. Deus plantou um sonho no coração de José. Deus plantou um sonho no coração de Gideão, quando os juízes, Gideão está malhando trigo no lagar, e Deus fala para Gideão: você é quem vai livrar o povo dessa escravidão de 7 anos. Deus plantou um sonho dentro do coração de Gideão. Deus plantou um sonho no coração de Neemias, quando chega a notícia de que Jerusalém estava destruída e arrasada. Deus planta um sonho no coração de Neemias, dando para ele a esperança de que ele iria reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. Deus tem plantado um sonho dentro do seu coração, que envolve a sua cidade, que envolve o seu estado, que envolve até mesmo a nação, que envolve a sua igreja.
Deus tem plantado um sonho no coração dos seus filhos. Agora, todo sonho que nós temos, que recebemos de Deus, nós precisamos de ter maturidade para entender que entre o sonho e a realização desse sonho existe uma caminhada. Entre o sonho e a realidade existe uma trajetória. E no meio dessa trajetória existem obstáculos. Muitos homens e mulheres receberam um sonho de Deus. O problema é que nos obstáculos que existem no meio do caminho para a realização de sonhos, muitos desistem e param. Muitos param e desistem. Moisés, ele experimentou a realização de um sonho até onde dava para ele, e ele continuou a realização desse sonho quando passa o bastão para Josué. Mas o sonho se torna realidade. O que precisamos é vencer alguns obstáculos, como, por exemplo, os obstáculos que Moisés enfrentou. E olha só, ele não parou no meio desses obstáculos. Os obstáculos que eu vejo aqui Moisés enfrentar são obstáculos que são muito comuns no nosso dia a dia, muito comum na realidade lá você vivendo na sua igreja, muito comum na realidade aqui da minha igreja, da igreja que eu sou pastor, da sua célula, da sua liderança no ministério. São realidades semelhantes. Primeiro obstáculo que Josué enfrenta, ele não para. E o obstáculo de dificuldades pessoais, dificuldades pessoais, limitações pessoais. Moisés recebe um grande sonho de Deus, só que ele tem limitações pessoais. E qual era a limitação de Moisés? Eu não sei falar. Senhor, o Senhor colocou um grande sonho no meu coração, que eu vou falar com o faraó, eu vou libertar o povo dessa escravidão, nós vamos sair do Egito. Que grande sonho, só que eu tenho uma limitação. Eu não sei falar. Todos nós recebemos um sonho de Deus e sabemos das nossas limitações. São limitações que nós olhamos para ela e falamos assim, cara, como é que eu vou conseguir experimentar isso tudo se eu tenho algumas dificuldades que parecem ser imprescindíveis para eu poder viver a realização desse sonho? Como que eu vou viver esse sonho se eu tenho limitações pessoais que são essenciais? Aquilo que eu tenho de limitação é essencial, meu Deus. Não tem como eu conseguir falar e convencer um cara faraó, eu conversar com esse cara se eu tenho dificuldade para falar. É essencial a fala. Pois é. Mas eu preciso superar, vencer o obstáculo das minhas limitações pessoais, acreditando e confiando que o Deus que plantou o sonho dentro de mim, Ele é poderoso para colocar tudo aquilo que é necessário dentro de mim, à minha volta, para eu experimentar a realização desse sonho. Essa era a hora que você dava um glória a Deus com vontade. Então não pare por causa, eu tenho muitas limitações. Se eu fosse falar para você aqui das limitações, das crises que acontecem dentro de mim, quando eu vou ministrar uma palavra, quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou estar em reuniões importantes, o que é, meu Deus, é impressionante. Mas eu preciso dia a dia vencer esses obstáculos. Dia a dia vencer esses obstáculos. Não pare por causa de uma limitação pessoal. E você sabe quais são as suas limitações. Não pense que você não pode realizar os seus sonhos, os sonhos que Deus plantou no seu coração por causa dessa limitação. Não pense. Senão você para no obstáculo. A segunda coisa que eu vejo como obstáculo que Moisés precisa enfrentar é o problema no meio do povo, o problema com as pessoas que estão à sua volta, o problema com as pessoas que ele precisava que estivessem ao seu lado para ajudar. Pensa em um líder que teve problema com um povo difícil para cuidar. Não é só você, pastor, bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. São os obstáculos no meio do caminho. Como que eu vou viver um grande sonho se eu preciso? Esse grande sonho não é só para mim, é para esse povo também. Mas só que esse povo que eu quero que viva o grande sonho comigo, esse grande povo é complicado demais da conta. É gente difícil demais de lidar. Ai, ai, ai. Olha só, os obstáculos no meio do caminho.
Então Moisés precisa lidar com um povo que era incrédulo. Ele falava do que Deus tinha prometido, do desfrute da terra prometida, do sobrenatural de Deus, mas o povo não acreditava. E você, pastor, recebeu um sonho de Deus e tem falado do sonho de Deus, das maravilhas de Deus para aquela cidade. E você está cheio de fé, de empolgação, de ânimo, de coisa boa que Deus colocou dentro de você. Mas você tem à sua volta um monte de gente que fica olhando, falando assim: está doido, meu pastor? E esse sonho não vai beneficiar só você, esse sonho vai beneficiar eles também. Obstáculos no meio do povo, obstáculos para poder lidar com um povo rebelde. O bem era para o povo, mas o povo se rebelava, se levantava, queria apedrejar Moisés, queria atacar Moisés. Qualquer coisinha que Moisés estava fazendo, eles estavam de olho para poder apontar o dedo e dizer: está vendo, está fazendo errado, está vendo, olha só o que ele está fazendo, fugindo do que Deus falou. E eles, tudo que é oportunidade que tinha, eles se rebelavam com Deus. Obstáculo. Se rebelava contra Deus, se rebelava contra Moisés. Obstáculos entre você e a realização do seu sonho, a trajetória que tem. Aí Moisés enfrenta problema com esse povo que, além de ser um povo incrédulo, um povo rebelde, era um povo murmurador, que reclamava de tudo. E você está querendo trabalhar, você está querendo focar nos projetos, querendo focar na solução dos problemas, mas você tem um monte de gente ao seu lado que não olha, não foca a resolução dos problemas, não foca o crescimento, não foca o agir de Deus, mas só está focando que não está dando certo e fica murmurando e reclamando e joga aquele espírito de murmuração no meio de todo mundo. Ai. Obstáculos no meio do caminho. Não apenas murmuração, mas questionamento. O problema que Moisés enfrenta no meio do povo era um povo que questionava, tudo questionava. Será que Deus falou? E é porque isso, e é porque isso. E você está querendo levar o povo para desfrutar um tempo maravilhoso, tremendo, poderoso, sobrenatural. E as pessoas ficam parando você no meio do caminho, parando o projeto por causa de ficar questionando demais. Que de vez em quando tem enfrentado isso quase todo dia, falar ai. Os obstáculos no meio do caminho. Além disso, era um povo que era mente fraca. Porque quando tinha alguém de fé, que ia trazer uma palavra de fé, como foi o caso de Josué e de Caleb, o povo ouvia mais. A mente deles era tão fraca que eles ouviam a palavra de incredulidade e negativa do que a palavra de fé. A mente deles era fraca demais. Agora pensa comigo, gente, como é que Moisés vai experimentar a realização de um grande sonho com um povo rebelde, murmurador, questionador, mente fraca, incrédulo? Como que eu vou viver a realização de um sonho assim? Existem muitas pessoas que estão parando no meio do caminho, porque esqueceram que quem plantou esse sonho dentro do seu coração foi o Deus Todo-Poderoso, que trabalha com o povo, que age no meio do povo, que manifesta os seus sinais no meio do povo, e que age com a sua graça e com a sua misericórdia no meio do povo, de modo que nós não entendemos. O que nós precisamos fazer é não parar diante desses obstáculos. Se você entende que o sonho que está dentro do seu coração foi um sonho plantado por Deus, não pare por causa desses obstáculos. Terceiro obstáculo que Moisés enfrenta, o obstáculo da falta de recursos. Dificuldade de recursos. Moisés está no deserto e eles no deserto não tem nada e de repente no meio dessa caminhada, Deus fala bem assim: Moisés, dentro daquele sonho que eu plantei, eu vou colocar aqui mais um sonho para você. Constrói um grande tabernáculo para eu poder estar mais próximo do povo. O povo reuniu, está mais próximo. Oh Senhor, aleluia, mas nós somos escravos. Nós não temos recursos. Então é preciso Moisés levantar uma oferta no meio de um povo que não tinha recurso nenhum. Saíram apenas com
as suas coisas pessoais do Egito. Moisés consegue realizar o sonho de construir o tabernáculo para o Senhor com cada detalhe. Deus foi exigente nesse sonho. Tinha detalhe, as cortinas tinham que ser de uma maneira, e o altar dessa maneira, e tudo e tinha que ter ouro, e tinha que ter detalhe. E sem recurso para fazer cada detalhe desse. Ei, querido pastor, nós sempre vamos ter a dificuldade de recursos. Cada mês que passa, cada semana, cada ano que passa, é um novo projeto que Deus coloca no nosso coração. É ampliar a igreja, é comprar um outro terreno, é começar a construir o sítio, é comprar um ônibus para a igreja, é abrir outros núcleos e outras igrejas em outras cidades, é enviar missionários, levantar mais pastores. E parece que cada vez que a gente vai realizando uma coisa aqui, os sonhos vão ficando cada vez maiores e a falta de recursos se torna maior ainda. São os obstáculos no meio do caminho. E nós precisamos conseguir vencer esses obstáculos e não parar. Escute. Vencer esses obstáculos. Por favor, irmão, dá uma sacudida quem está do seu lado e fala assim: irmão, tu não pode parar. Fala, querido, tu não pode parar. Nada de parar. Aleluia. Pastor, então como é que eu faço para não parar? E eu vou dar 5 dicas aqui para você e a gente finaliza a mensagem, pronto, e vamos almoçar. Glória a Deus. Como é que eu faço para poder não parar, pastor? Primeiro, número 1, acredite na unção que Deus tem derramado sobre a sua vida. O texto começa dizendo, Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu quem te coloco como Deus sobre Faraó. Moisés, eu quem te coloquei como Deus sobre Faraó. Então acredite nessa unção que eu tenho derramado para a sua vida, nessa unção específica para a sua vida. Ei, querido, acredite na unção que Deus tem derramado sobre você, porque Ele te plantou naquela rua onde você está hoje, Ele te plantou naquela cidade, Ele te colocou nessa igreja, Ele te colocou nesse lugar, com um propósito específico. Acredite que Deus colocou você lá. Aleluia. E uma vez que eu acredito, eu preciso agir como quem acredita. Agir como... Quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu te coloco como Deus sobre Faraó. Gente, Faraó, todo Faraó era tido como o Deus do momento. Então, quando Deus fala para Moisés, Moisés, o Faraó se acha um Deus, mas eu te coloco como alguém acima dele. Você vai ser Deus sobre Faraó. Deus está falando para Moisés, Moisés, você vai chegar diante de Faraó e comece a se enxergar maior do que ele. Ele se acha grande, todo mundo acha ele grande, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, estou colocando você como alguém maior do que Faraó. Olhe para Faraó como alguém menor do que você. Olhe para a sua dificuldade, a sua limitação como algo pequeno. Quando Davi está olhando Golias e ele vai lutar contra Golias, todo mundo via Golias, aquele gigante. E Davi não via Golias como um gigante. Davi via Golias como um filisteu incircunciso que está tentando afrontar o exército do Deus vivo. Davi não olha Golias como um gigante. Então, se você quer viver a realização do seu sonho, pare de olhar essa limitação, essa dificuldade como algo maior do que você. É Deus que colocou esse sonho dentro do seu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz, assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que você é fraco, você é fraco. Se você pensa que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você pensa que esses problemas vão te engolir, eles vão te engolir. Agora, se você pensa, eu sou alguém escolhido pelo Pai para a realização de uma grande obra. Eu acredito que o poder de Deus opera em mim para realizar coisas infinitamente além daquilo que eu penso ou posso imaginar.
Isaías capítulo 35, versículo 3 e 4 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Digam aos atribulados de coração. Ei, Deus trouxe você aqui para dizer isso. Digam aos atribulados de coração: sejam fortes e não temam. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa da parte dele. Ele virá e vos salvará. Ele virá e vos salvará. Então fortaleça os seus joelhos. Começa a se posicionar como alguém que acredita que Deus é quem plantou esse sonho dentro de você, que Deus é quem te escolheu para essa grande obra. Começa a acreditar nisso. Fortalecei os seus joelhos e se posicione como alguém que acredita de que esse sonho vai ser realidade. Irmão, você precisa acreditar mais em você. Ou você foi chamado, escolhido por Deus. Ou você foi chamado, escolhido por Deus para uma grande obra, ou tudo desde o início foi fogo de palha. Ou você foi chamado e escolhido por Deus para uma grande obra, ou tudo desde o início foi uma mentira. E eu prefiro acreditar de que tudo desde o início foi uma grande verdade. Não é uma mentira, não é fogo de palha. Então você precisa se posicionar, acreditando mais em você. Segunda dica para eu vencer os obstáculos. Qual é, pastor? Eu preciso obedecer aquilo que Deus tem me falado. A primeira coisa é obedecer a voz de Deus. Deus falou: Moisés, faz assim como eu estou falando. Vai lá e obedece a isso. Deus plantou um sonho no seu coração, esperando que você obedeça a Ele. Que você, independente das circunstâncias, do que está acontecendo, independente do que você está vivendo, independente da tribulação que está caindo no seu colo nesses últimos meses, nessas últimas semanas, que você obedeça a Deus. Decisões precisam ser tomadas. Eu vou obedecer a Deus e vou precisar de tomar algumas decisões. Eu quero vencer os obstáculos, preciso tomar algumas decisões. Quando Abraão, ele recebe o sonho de que iria ser pai de uma grande multidão, Deus coloca no coração dele algo que ele precisava tomar como atitude e obedecer. Você precisa sair da sua parentela e ir para uma nova terra que eu te mostrarei. É preciso obedecer. Algumas coisas que eu preciso mudar. A mudança, ela é essencial para que a obediência se concretize. Porque uma obediência normalmente vai vir com uma palavra de mudança. Algo que eu preciso mudar. Na minha maneira de ser, na minha maneira de agir, no que eu estou fazendo, eu preciso mudar. Você sabe, nós normalmente quando vamos dormir, colocamos o despertador do celular e você coloca lá o despertador para 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 7 horas da manhã, sei lá o horário. Só não pode 10 horas da manhã, né, irmão? Aleluia, né? Será que tem gente que coloca o despertador 10 horas da manhã? Ah, tá. Aí, meu irmão, escute só. Você coloca lá o despertador de manhã, cedo. E aí o despertador, ele toca. Aí quando ele toca, você vai lá com a mão assim, meio sonolento, coloca a mão e aperta um botãozinho assim chamado soneca. Aí mais 5 minutinhos, aí volta a dormir. Aí daqui a pouquinho, desperta de novo e você aperta o botão soneca. Mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. E aí toca de novo, você, só mais 5 minutinhos. E daqui a pouquinho você acorda desesperado, atrasado. Ai meu Deus do céu, atrasado de novo. E sai de qualquer jeito. Ai. E sabe o que acontece? Na nossa vida, nós precisamos desabilitar a função soneca. Porque tem muita coisa que Deus já falou para você obedecer há muito tempo. A obedecer há muito tempo. E você está ligando a função soneca, falando assim, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho.
e você não consegue nunca viver a realização do seu sonho, porque a sua função soneca, ela está sendo constante na sua trajetória. Terceiro, o que mais eu faço, pastor, para poder vencer os obstáculos e viver a realização de um sonho? Eu preciso alimentar esse sonho dentro de mim, eu preciso regar este sonho. Esse sonho foi uma semente plantada por Deus e você precisa regar esse sonho, senão essa semente morre. Você precisa fazer essa semente que foi plantada se transformar numa árvore. E para essa semente que foi plantada se transformar numa árvore, você precisa regar ela, cuidar dela. Senão, essa semente morre. E aí você, é mais um ano, é mais um ciclo da sua vida que você vive sem experimentar os sonhos que um dia Deus plantou dentro de você. Pastor, como é que eu faço então para alimentar esse sonho dentro de mim? Como é que eu faço para poder regar essa semente dos sonhos? Primeiro, ande com pessoas que tenham um sonho parecido com o seu. Aquilo que eu falei no início. Porque isso fica vivo dentro de você. Ande com pessoas assim. Segundo, estude sobre pessoas que já realizaram esse sonho. Estude sobre pessoas que já alcançaram isso. E quando você estiver estudando sobre as pessoas que já alcançaram isso, isso começa a crescer dentro de você. Isso começa a reavivar dentro de você. Pense todos os dias no seu sonho sendo realizado. Quando eu vou dormir, eu fico pensando e vou orando em línguas. Eu acordo de manhã e paro o meu tempo de silêncio com Deus, eu fico pensando. E eu imagino que Moisés ficava pensando, puxa vida, quando nós sairmos aqui da escravidão. E ele ficava pensando. Não deixe morrer esse sonho que Deus plantou dentro de você. Converse sobre esse sonho com alguém. Vira e mexe, você fala, rapaz, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Aí quando você conversa, isso reaviva dentro de você. Agora, as lutas, os obstáculos no meio do caminho talvez foram tantos que você não conversa mais sobre isso. Você parou de pensar sobre isso. Você talvez desistiu disso. Quarto segredo. Como é que eu faço, pastor, para vencer os obstáculos? Esteja determinado a buscar todos os dias a realização desse sonho. Esteja determinado. Foram várias vezes que Moisés teve que ir diante de Faraó e voltar. Você conhece o texto. Então Moisés ia diante de Faraó e olha, o Senhor mandou você liberar o povo para o povo ir sacrificar para ele. E aí Moisés falava o quê? Não. Aí Moisés ia. Daqui a pouquinho Moisés voltava de novo. Olha, o Senhor mandou falar. Faraó, você tem que liberar o povo. E o Faraó falava, não. E aí ele ia embora. Depois Moisés voltava de novo. Olha, Faraó, o Senhor mandou falar. O Moisés estava determinado. Ele não parou enquanto o Faraó não liberou e não disse sim. E seja determinado. Talvez você recebeu 5 não, 10 não, 20 não. Mas se você tiver determinado, uma hora Deus libera lá do seu trono a palavra do sim. E ainda que seja um faraó com coração duro, ele muda o quadro, porque ele é o Deus que dirige os corações. Então continue ali perseverando e lutando até você receber o sim. Determinado. Eu lembro que quando nós estávamos num lugar alugado aqui na frente, e nós tínhamos um espaço pequeno, era um espaço mais ou menos, eu acho que era assim, ó. Era assim. E tinha uma outra loja que dava para cá. E nós fomos conversar com o proprietário do imóvel para poder falar para ele, puxa vida, a igreja está crescendo, queremos alugar. Pensa num cara difícil. Era um cara, você pensou num cara difícil, multiplica por 10. Era esse proprietário do imóvel. A gente passa por isso também, irmão, aleluia. Então, quando nós fomos conversar com ele, puxa vida, o senhor poderia alugar para a gente lá? Sabe o que ele falou para mim? Ele levantou assim, nem morto eu alugo aquele outro espaço. Falei, sangue de Jesus tem poder. Nossa. Falei com a igreja, irmãos, vamos entrar em oração. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor está falando que nem morto, mas
nós vamos orar, eu vou outro dia conversar com o senhor. E aí eu fui outro dia conversar com ele, falou assim, e ele, para conversar com ele, irmão, você tinha que se preparar para socar, porque o cara era grosso, ignorante, e ele mostrava que ele estava por cima da carne seca, porque o imóvel era dele. Então eu fui falar de novo, falei assim, pastor, eu já falei que eu não alugo, aquele imóvel é meu, comprei com meu dinheiro, paguei, eu tenho um monte de coisa ali dentro, não alugo. A igreja crescendo. Itaipuaçu não tinha nada, não tinha loja aqui em Itaipuaçu, não tinha nada. Nós precisávamos daquele outro espaço. E aí nós conversamos, oramos com a igreja, jejuamos. E um dia, depois de muita insistência, eu voltei a falar com ele. Falei, seu fulano, por favor, aluga aquele espaço para a gente faz a obra. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu vou alugar para vocês sim. Eu falei, você está entendendo? Talvez você está querendo comprar aquele imóvel. Você está querendo ampliar o espaço. Você está querendo comprar um terreno. E você chegou lá e a pessoa falou assim, não, nem morto. Deus trouxe você aqui essa manhã para poder falar. Não desista de lutar por um sonho que Deus plantou dentro de você. Um sonho que Deus plantou dentro de você. Você está entendendo? Um sonho que Deus plantou dentro de você. Muitos no meio dessa pressão e desse obstáculo desistiram. E voltaram para o final da fila. Desistiram e o sonho está morto. E o sonho parou, travou, porque desistiram. Moisés não desistiu. Se esforce e caminhe, confiando que Deus que plantou esse sonho dentro de você vai te ajudar a fazer ele virar uma realidade. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso viver a motivação que Deus vai produzindo em mim no meio da caminhada. Se eu quero chegar lá na realização do sonho, olha o que diz aqui o versículo de número 3. Eu, porém, ó Moisés, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O que Deus está falando? O coração de Faraó vai estar endurecido. Você vai chegar lá e vai encontrar, só que eu vou multiplicar sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas é para você entender, Moisés, que eu estou contigo, mesmo o coração de Faraó estando endurecido. Os sinais e maravilhas é a motivação que eu vou produzir para você no meio do caminho, no meio da trajetória. Eu vou fazer coisas tão tremendas e poderosas que você vai ter que reconhecer que eu estou contigo nessa jornada. Eu estou contigo nessa jornada. Posso falar? Viver a motivação que Deus produz é você celebrar cada milagre que você está vendo Deus fazer na vida das pessoas lá na igreja. É cada milagre que está acontecendo. Pastor, meu objetivo principal é Faraó. O meu objetivo principal para a realização do sonho é Faraó. Pois é, entre o seu sonho, entre você e o seu sonho, que é Faraó, existe um caminho. E no meio desse caminho, você precisa caminhar firme, experimentando cada milagre que Deus vai fazendo como sinal, dizendo, eu estou contigo nessa, eu estou contigo nessa, eu estou contigo nessa. Então celebre, desfrute esses sinais e maravilhas que Deus está fazendo no meio do caminho. Tem muita coisa que era impossível você ter alcançado e ter conquistado, e você alcançou. Sinais no meio do caminho. Tem coisa que você nunca imaginava que ia ter na sua mão, mas você tem hoje, Deus te deu, te abençoou. Sinais no meio do caminho. Por último, para quase terminar. Se eu quero viver a realização do sonho, eu preciso estar decidido a não negociar o sonho pela metade. Por favor, fala para o seu vizinho assim, não negocie o sonho pela metade. Quando o Faraó viu que o negócio estava ficando complicado, é isso que o diabo vai fazer. Quando vê que você não desiste, quando vê que você está firme, ele vai tentar negociar com você. Ele vai tentar fazer proposta para você parar no meio do caminho, para você receber o sonho pela metade.
Ele viu que você está determinado, que você não vai desistir, que você confia em Deus, que você acredita que o sonho foi plantado pelo Senhor. Ele está vendo isso. E aí quando o faraó começa a ver isso, ele faz uma proposta. Foram 4 propostas que o faraó fez para Moisés. A primeira delas foi: vocês podem ir adorar, mas permaneçam ainda aqui como escravos meus. Eu libero, mas vocês vão permanecer aqui como escravos ainda. Moisés falou: nós vamos adorar livres. Deus é quem vai direcionar o que a gente vai fazer quando chegar lá. Aí o faraó falou assim: não. Quando Moisés voltou de novo, o faraó faz a segunda proposta: vocês podem adorar a Deus, mas permaneçam pertinho do Egito, não vai muito longe não. Não vai muito longe, permanece aqui pertinho. Moisés fala: não, o sonho está indo para onde Deus mandar. Se for longe, vai ser longe, se for perto, vai ser perto. Não é o que você vai mandar, faraó, não negocie. Terceira proposta de faraó. Faraó fala bem assim: olha, adorem, tudo bem, pode ir para onde quiser, mas deixa a sua família aqui. Os filhos, as mulheres, as crianças ficam, só os homens. Moisés falou: nós vamos adorar aonde Deus quiser, na distância que Ele quiser, e toda a nossa família vai conosco. A quarta proposta de faraó: então tá bom, a família vai, mas vocês vão deixar tudo que vocês têm, que vocês conquistaram, animais, roupa, vocês vão com a roupa do corpo, não leva nada. Sabe o que Moisés fala? Faraó: não aceito a sua proposta. Nenhuma unha do que Deus nos deu vai ficar aqui no Egito. Nós vamos todo mundo para onde Deus mandar, o tempo que Ele mandar e a direção que Ele mandar. Não aceitamos a sua proposta. Êxodo 10, 26. Também o nosso gado há de conosco, nenhuma unha ficará, porque daquilo que havíamos de tomar para servir o nosso Deus, pois nós sabemos com que havemos de servir o Senhor, até que nós cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e o Faraó não quis deixar Moisés ir. Disse-lhe então Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque num dia em que você vir ver o meu rosto, você morrerá. Sabe o que o Faraó disse? Olha só, aqui como chega o negócio, aqui é o segredo. O que o Faraó disse para Moisés foi: chega, não quero mais proposta, não vou deixar ir e pronto, acabou. Não, e se você vir aqui mais uma vez para me perturbar, paciência, você vai vir me ver e nunca mais você vai aparecer, nunca mais vou ver o teu rosto. Aí o que Moisés responde? Disse Moisés para Faraó: bem dissestes, Faraó, nunca mais eu verei o seu rosto. Chegou a hora de Deus realizar o sonho. Aleluia. Nunca mais verei o seu rosto, porque chegou o momento de realizarmos o sonho. Ô irmão, existe um sonho que Deus plantou dentro de você. Em qual fase que você está? Muitos obstáculos no meio do caminho? Em qual fase que você está? Muitos problemas no meio do povo? Faça a coisa certa, permanecendo firme, indesistível, inabalável, confiante no Senhor. A vitória, ela está mais próximo do que você imagina. É só você não desistir no meio do caminho. É só você não negociar no meio do caminho. Sabe, talvez o inimigo está vindo com uma proposta para você agora, nesses últimos meses. Olha, larga esse sonho e vem para cá, e eu vou te dar um negocinho aqui. Não desista e não negocie o seu sonho com o diabo. Por favor, fique de pé.